Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada adianta. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça e o poder do Espírito Santo nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria cada manhã podermos nos acordar e os nossos primeiros pensamentos serem arrebatados ao céu, ao encontro do nosso Deus, e podermos nessa manhã nos curvarmos diante do Senhor santo, justo, íntegro e adorá-lo por inteiro. Queremos colocar o nosso coração à disposição dele, para que ele faça todas as mudanças, todo o trabalho necessário para que nós possamos estar hábil a nos encontrarmos com o nosso Salvador quando ele vier aqui a essa terra e vivamos com ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 19, o versículo 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. A maior garantia que alguém pode ter vivendo nessa terra é quando ele busca servir um Deus vivo, real, que lhe protege, lhe ampara e supre as suas necessidades. Quando alguém enganosamente se debruça diante de um Deus feito por mãos humanas e passa a adorá-lo, esse ser humano, nos momentos difíceis da sua vida, ele poderá até clamar por ele, mas ele não terá nenhuma força para lhe proteger. No capítulo que estaremos estudando nessa manhã, nós veremos que a nação do Egito seria julgada pelo Deus vivo. Ele viria numa nuvem ligeira, uma expressão da velocidade do seu juízo sobre esse povo. Ninguém poderia escapar das suas mãos, mas o objetivo final de Deus ao punir esse povo tinha como objetivo de mostrar que ele é um Deus real, ele é um Deus vivo, contrastando com o Deus feitos pelas mãos humanas dos egípcios, que eram mortos, que não podiam resolver os seus problemas, e Deus estava disposto, se eles aceitassem, conduzir a vida dessa nação. Na verdade, nós temos plena consciência que todos os sábios, toda a sabedoria desprovida da sabedoria divina, ela se torna ineficiente, ela se torna inútil. O julgamento divino atingiria a religião, a economia, a política, a guerra, os soldados. Na verdade, o julgamento divino atingiria todas as pessoas dentro do Egito. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos observar que esse capítulo é uma continuação do capítulo 18, mas aqui está uma expressão do profeta Isaías falando que Deus viria numa nuvem ligeira, rápida. É uma demonstração do poder de Deus. Ele viria para julgar a nação do Egito. Na verdade, os deuses que eram feitos por mãos humanas, nesse momento, na vinda do Deus vivo, do Deus de Abraão e Isaque, o Deus real, criador de todas as coisas, ele iria derramar os seus juízos até sobre os deuses pagãos, sobre os deuses do Egito, e eles iriam se estremecer, porque eles não teriam força para lutar com o Deus vivo. Como nós podemos observar no versículo 2, os próprios egípcios se levantariam contra os próprios egípcios. Essa nação, em vez de se tornar uma nação unida, ela se tornou uma nação dividida. E eles passaram a lutar contra os seus próprios patrícios. No passado, o Egito era a nação mais poderosa da sua época. Nenhuma outra nação teria força para vencê-los. Eles estavam solidificados por todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Quem, na verdade, governava o Egito eram os reis egípcios. Mas a sua desfragmentação fez com que essa nação se desfalecesse, enfraquecesse e por fim ela caísse. O Egito dependia do rio Nilo para manter a sua economia. Quando o rio Nilo baixava suas águas, eles passavam por dificuldades. Eles não tinham como irrigar as suas plantações e, consequentemente, a economia do Nilo enfraquecia. Este era um dos juízos de Deus para que a nação mais poderosa do mundo pudesse se enfraquecer. Deus, tocando na economia dessa nação, automaticamente eles se tornariam mais vulneráveis. Como nós podemos observar no versículo 8, se as águas baixassem do rio Nilo, os pescadores, que era uma das atividades mais comuns naquele período, uma base da economia do Egito,
e não tendo peixe para pescar, automaticamente a economia do Egito se tornaria mais enfraquecida. Como nós podemos observar no versículo 9, quando as águas do rio Nilo baixavam, até os navios ou os barcos que transportavam o linho para que pudesse ser comercializado dentro do Egito se tornava impossível. E a indústria que poderia produzir outros tipos de materiais eram completamente prejudicados. É o próprio Deus que revela a sua sentença contra a nação mais poderosa do mundo. Embora Deus um dia tivesse se valido desse povo para conservar, para cuidar do seu povo, mas agora, nesse momento, Deus estava revelando o seu juízo sobre eles, porque eles não reconheceram a Deus como sendo soberano. Eles acreditavam que todos os seus feitos eram resultado do seu braço, da sua força. E nesse momento Deus estava enviando os seus juízos, prejudicando a sua economia, os seus meios de transporte, para que eles pudessem reconhecer, se tornar vulneráveis e entender que só existe um Deus soberano, só há um Deus criador de todas as coisas. Da mesma forma, Deus envia os seus recados aos seus filhos que estão nesse mundo de uma forma individual. Quando alguém não consegue reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida, Deus envia os seus juízos. E esse ser humano é humilhado diante desse Deus, porque um ser humano, sem ter Deus na vida, ele não é nada. Os próprios líderes que a nação do Egito tinham adotado como sendo os seus governantes, como eles não tinham se humilhado diante de Deus, não reconhecido o Deus de Abraão como sendo soberano, eles se tornariam tolos, eles não teriam sabedoria para governar uma nação, para resolver os seus problemas econômicos, sociais. Portanto, quanto mais longe de Deus essa nação enfraqueceria, ela não teria forças para dar sequência nas suas atividades. Quando os juízos de Deus estavam caindo sobre o Egito, na verdade, era a nação mais poderosa da sua época. Judá era uma das nações mais fracas daquele período, mas era de Judá que nasceria o Messias. Era da tribo de Judá que Deus enviaria o seu filho a essa terra para salvar todos os pecadores. Mas quando Cristo colocasse os seus pés nessa terra, a luz brilharia nesse mundo. O Egito teria uma oportunidade de salvação. Se o Egito abrisse o seu coração para entender que Jesus é Deus, o nosso Salvador, o próprio Egito, que estava recebendo o juízo de Deus, eles poderiam ser salvos. Se eles dessem uma oportunidade para as suas vidas de entender o caminho da salvação, em Jesus eles encontrariam libertação, restauração e prosperidade. Quando Deus se manifestasse na plenitude do tempo, vindo a essa terra, nascendo de uma virgem, e um dia morreria na cruz do Calvário, até as cidades mais idólatras do território egípcio teriam uma oportunidade de reconhecer que Deus é Deus. Heliópolis era uma das cidades mais idólatras dos egípcios. Eles adoravam ao Deus do Sol. Era reconhecida como sendo a cidade do Sol. Em sua grande maioria, os adoradores dessa cidade se curvavam diante desse Deus. Mas quando Jesus Cristo viesse a esse mundo e colocasse os seus pés nessa terra, essa própria cidade teria a oportunidade de reconhecer que Deus é Deus. E se eles abrissem os seus corações, Deus salvaria essa nação. Nós podemos compreender que o Deus de Israel é um Deus missionário. Ele não queria apenas salvar a nação de Israel, mas o desejo de Deus era salvar o mundo inteiro. Todo aquele que se debruçasse, reconhecesse o Senhor como sendo o seu Salvador, ele estaria disposto a abraçar, a salvar e perdoar os pecados de todas as pessoas. Isaías capítulo 19, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Se Israel tivesse cumprido o seu papel de ser missionário, todas as nações teriam se voltado para Deus, inclusive o Egito. O objetivo de Deus em abençoar a nação de Israel era com o objetivo de alcançar o coração também dos egípcios, mas a nação de Israel falhou na sua missão, falhou no propósito divino. Eles se voltaram para eles mesmos e se esqueceram de falar de Deus às outras pessoas. Eles deixaram de viver os ideais do Senhor, eles deixaram de viver a lei de Deus, eles abandonaram a palavra do Senhor, eles mataram os seus próprios profetas. Nesse momento, Deus já não mais poderia ter a nação de Israel como sendo a nação que pudesse representar o seu nome nessa terra. Deus estava em busca de um outro povo para que pudesse cumprir os seus propósitos.
Deus usa uma própria nação pagã para derramar o seu juízo sobre a nação que ele tinha escolhido para representar o seu nome. Embora o profeta Isaías começasse a proferir as suas profecias em forma de juízo sobre o Egito e sobre a Síria, mas ele termina falando de misericórdia, de graça, que Deus iria mudar a sorte da nação do Egito, em vez de destruí-la por completo. O objetivo final de Deus, na verdade, era salvar esse povo. Iria depender dessa nação abrir seu coração, reconhecer que Deus é Deus e passar a adorá-lo com todas as suas forças. Jamais nós devemos nos esquecer: o Deus que nós servimos é um Deus de todas as nações. Deus quer salvar todos os povos. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos que se encontram na face dessa terra. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta que não seja o alvo do amor de Deus. Se nesse planeta existisse apenas uma única pessoa, Jesus Cristo viria aqui a essa terra, passaria todo o sofrimento, toda a morte, para que esse único ser humano tivesse a oportunidade de salvação. Mas nós sabemos que no nosso planeta não existe apenas uma única pessoa. Existe mais de 9 bilhões de pessoas, são muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós somos chamados para sermos missionários entre todos esses povos, até os confins da terra. Deus espera que cada um de nós possamos nos tornar esse missionário nas mãos de Deus, para que possamos alcançar os objetivos do Senhor. E Ele volte a essa terra, pegue o seu povo e os leve para viver com o seu Deus eternamente. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor todo momento da nossa vida. Por favor, Senhor, cuida do nosso coração. Nos dê a graça de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.